ser um homem de Deus é o suficiente para você conduzir toda a sua família, a sua casa, os seus filhos? Vou pontuar. Para você conduzir o seu casamento e ser também um bom pai e uma boa mãe? Então eu quero compartilhar com você um pouco disso, sobre ser um homem de Deus, ser usado, uma mulher de Deus, ser usado por Deus enquanto pessoa de Deus para tocar outras pessoas, para tocar o Brasil, as nações, e ser também um bom pai e uma boa mãe, tá? E um excelente cônjuge que atenda à expectativa do outro. Gente, deixa eu falar, é uma missão muito difícil, muito difícil. E a gente entende isso, você vai entender isso junto comigo como uma verdade, quando eu mostrar para você alguns exemplos, primeiro dentro da Bíblia, que isso é difícil. E existem também hoje alguns exemplos que, obviamente, por ética, eu não vou apontar A, B ou C, mas você, por si mesmo, pode olhar ao redor e fazer uma análise a respeito desse assunto. É muito difícil dosar as três coisas, trazer um equilíbrio. Mas eu quero já iniciar a minha fala dizendo que tudo que Deus quer é que nós sejamos equilibrados. Equilibrados no nosso ministério, equilibrados enquanto pai, equilibrados enquanto casal. É possível, sim, fazer as três coisas de forma bem feita e não fazer uma apenas de forma excepcional em detrimento da suposta destruição das outras. Porque, de fato, temos também visto coisas parecidas. Pessoas que têm tocado o mundo, têm tocado as nações, mas a sua casa está destruída. A sua família não corresponde àquilo que ela é em Deus. Em contrapartida, aquilo que você é em Deus não pode ser invalidado se você também tem um problema, seja ele conjugal, ou seja ele dentro da sua casa, com os seus filhos. A gente não pode invalidar isso. Não podemos. Mas isso pode ser um peso, pode ser uma mancha para você, enquanto mulher que tem tocado o Brasil e as nações, que tem sido usado no seu bairro, na sua rua, na sua igreja, né? Ou para você, homem, enquanto sacerdote, ministério, enquanto sacerdote do seu lar, da sua casa. Eu quero compartilhar um texto com você que encontra em Gênesis 3,17. É o primeiro homem que eu observo que falhou. E ele falhou primeiro enquanto marido. E isso trouxe problemas dentro da sua casa. Gênesis, Adão. Vamos lá ver em Gênesis, capítulo 3, verso 17. É assim, capítulo 3, verso 17. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterá do solo teu alimento todos os dias de tua vida. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, e assim sucessivamente. Aqui foi o quê? Foi uma sentença para Adão e para a terra. Por quê? Por causa da sua desobediência, por não ter sido um marido atento, tá? Atento à sua esposa, atento o quê? Atento aos seus anseios, ao que ela está vendo, ao que ela está pensando. É possível estar atento ao que a minha esposa está pensando? Sim. Desenvolvendo uma coisa chamada conversa e relacionamento. É possível. Então, por causa dessa falta de atenção de Adão, ele trouxe consequências para ele, para sua casa e para a humanidade. Verdade é que dentro da sua casa, logo no início, a gente tem o quê? A gente tem logo um homicídio. E isso foi traumático. Um outro exemplo, a gente vai encontrar esse exemplo lá ainda em Gênesis 16, verso 4 e 6. Gênesis 16, verso 4 e 6. Olha o que diz o texto. Este teve relações sexuais com Agar. Está falando de quem? De Abraão. Este teve relações sexuais com Agar e ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar a sua senhora com arrogância, de forma diferente. Então Sara queixou-se com Abraão. Bem, todo mundo conhece a história.
Deus promete um filho para Sara e para Abraão, eles já eram avançados de dias, 10 anos se passaram e nada havia acontecido. E aí Abraão e Sara, na verdade Sara teve uma ótima ideia, que foi: puxa, Abraão, você pode comigo, a coisa está difícil, estou aqui parafraseando, não vai rolar, então você pode sim, você pode se deitar com Agar, minha serva, e através dela, quem sabe, a promessa de Deus se cumpra, ou seja, quis dar jeitinho. E Abraão, enquanto homem de Deus, não ponderou na situação e falou assim: tudo bem, mulher, tá? Vamos lá então. E nasce agora um filho de Agar, cujo nome é Ismael. Bem, aí Deus obviamente fala: ó, aqui eu não tenho nada com isso não, tudo bem, Ismael é uma bênção, é o teu filho, tem o teu sobrenome, mas eu não tenho nada com ele. A minha promessa contigo ainda não se cumprirá em Ismael. Aí, bem, vem Isaac. Quando vem Isaac, aí Deus fala: agora sim, agora a minha promessa vai se cumprir em Isaac. Só que Abraão, com isso, ele estabeleceu um problema familiar dentro da sua casa, a ponto de Sara chegar para ele, dentro desse texto que eu li, e dizer que Deus julga entre mim e ti, porque eu estou tendo problema com Agar, mas ela não se lembrou que, ela esqueceu de pontuar que quem arrumou esse problema foi ela. Começou com ela e Abraão, por não ter sido atento. E aí resulta em quê? Resulta em Abraão ter que despedir Ismael e Agar e cumprir, para que a promessa dele se cumprisse em Isaac. Isso resultou num problema histórico e bíblico que perdura até hoje. Até hoje. Então, Abraão é um homem de Deus incontestável. Gente, é o nosso pai na fé. É o nosso pai na fé. Não, eu não estou aqui contestando o caráter de Abraão. Eu estou simplesmente colocando aqui o seguinte: né? A proposição é: ser um homem de Deus é o suficiente para que você seja um bom pai e um bom marido? Não! Nós precisamos promover equilíbrio nas coisas. Vou dar um outro exemplo, ainda dentro da Bíblia. Está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, verso 29. Olha o que diz. Vamos para a palavra. Ora, por qual motivo, então, pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que eu ordenei expressamente que fossem celebrados na minha habitação? Porque honra teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões. Bem, Deus está falando para quem? Deus está falando para Eli. A Bíblia diz que Eli honrou mais os filhos do que a Deus. E isso é um problema. É um problema para você e é um problema para os seus filhos. Porque quando nós honramos mais os nossos filhos, quando é que nós honramos mais os nossos filhos? Quando nós fazemos a vontade deles. Quando eles viram pra gente e falam: isso eu não vou fazer, tá bom, filhinho. Ah, hoje eu não vou pro culto, filhinho, tá bom, então você pode ficar em casa. Aliás, mamãe, papai vai ficar em casa hoje contigo. Não preciso não. Ah, mamãe, eu tenho 13, 14 anos, eu posso namorar? Porque se você não deixar eu namorar em casa, eu vou namorar na rua. Ah, filhinha, tá bom, então traz pra casa, rapazinho. Tá bom, tá legal. Né? Quantas vezes nós fazemos as vontades dos nossos filhos e não percebemos que estamos desonrando a Deus com a nossa atitude? Quantas as vezes nós somos permissivos e atropelamos o princípio bíblico, que é que é exercermos autoridade enquanto pai, que é corrigirmos, que é exortarmos os nossos filhos. Eli não exortava os seus filhos, eles eram desordeiros, eles eram abusados, viviam uma vida de prostituição, e Eli, para ficar bem na fita com a família, ele fazia vista grossa. E isso resultou em quê? Resultou em desonra a Deus. E o final foi muito trágico, não somente de Eli, mas também dos seus filhos. Também dos seus filhos. Eli viu todos os filhos morrerem antes dele. E isso, para um pai e para uma mãe, pode ser algo muito trágico e traumático, se não estiver dentro da vontade soberana de Deus.
Isso por quê? Porque Eli honrou mais aos seus filhos do que a Deus. Foi um homem de Deus? Foi escolhido por Deus? Foi. Deus fez coisas grandes através da vida dele? Fez. Ah, ele falhou. Todo mundo está sujeito a falhas. Ele falhou em alguns momentos. Mas nós não podemos dizer que Eli não foi um homem de Deus. Ele foi. Mas ainda assim, falhou muito enquanto pai. Então eu quero te chamar a atenção para isso. Que o fato de você ser um homem de Deus te usar de forma tremenda, seja no seu bairro, na sua igreja, na sua rua, na sua cidade, você enquanto pregador, pregadora, cantor, cantora, não é o suficiente. Você não pode fazer isso e desconsiderar aquilo. Não. Até mesmo porque o teu ministério, ele começa dentro da tua própria casa. O teu ministério, ele começa dentro da tua casa. Tem um outro texto que eu quero compartilhar. Está em 2 Samuel, capítulo 13, verso 21. 2 Samuel, capítulo 13, verso 21, é um texto conhecido. Guarde esse texto. Amon, filho de Davi, primogênito de Davi, abusa da sua meia-irmã Tamar, irmã de Absalão. E Davi fica muito indignado. A Bíblia diz que ele ficou muito aborrecido e muito indignado. Mas ele não fez nada. Durante 2 anos, Absalão, irmão de Tamar, aguardou por uma resposta de Davi. Não é possível, meu pai vai tomar alguma atitude, vai fazer alguma coisa. Ele não vai negligenciar esse fato. E Davi nada fez. E Absalão, obviamente um erro não justifica o outro, resolve fazer justiça com as próprias mãos. E aí a gente tem um problema terrível dentro da casa de Davi por causa de procrastinação. Ele procrastinou, demorou a tomar uma atitude. Às vezes nós procrastinamos e demoramos tomar uma atitude, e aí pode ser tarde demais para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério. Davi negligenciou a sua posição de pai, a sua autoridade enquanto pai. Era rei, sacerdote, mas não foi um bom sacerdote dentro de casa. Não importa onde você seja bom no seu ministério. Você pode ser muito bom, você pode cantar muito bem, você pode ser fantástico. Você pode ser um fenômeno enquanto cantor, enquanto pregador, enquanto pastor, enquanto alguém que ora, evangelista, profeta, apóstolo, missionário. Mas é possível que você esteja negligenciando enquanto pai. E os resultados, eles aparecerão. Não tem jeito, não tem como a gente esconder essas coisas. Eles, infelizmente, aparecem. E aí eu não quero aqui simplesmente trazer uma notícia para te promover peso de maneira tal que você não ande. Não, muito pelo contrário. Eu quero trazer para você uma palavra de esperança e te dizer que ainda dá tempo de rever isso. Você não pode continuar prosseguindo dessa forma, porque isso pode ser fatal para a tua família, para o teu casamento, para o teu filho. Isso pode ser fatal, ainda dá tempo de corrigir. E é importante você corrigir isso. Você precisa, vou parafrasear aqui, colocar sua família na arca. Canal Arrumando a Casa falou sobre isso. Você precisa colocar sua família na arca. Não adianta você tocar milhares e milhares de pessoas e a sua casa está bagunçada, até mesmo porque é um princípio bíblico. Não adianta fazer isso. Aquele que está na frente do ministério, que foi chamado para a obra, ele precisa também, ou melhor, sobretudo, pastorear muito bem, cuidar muito bem da sua casa. Isso tanto para você, homem, e para você, mulher. Porque senão vai ficar uma mancha. O seu ministério, a obra que você tem realizado, por mais que ela pareça boa diante dos homens, ela diante de Deus, ela ainda está imperfeita. E é possível você exercer uma obra, se não perfeita, próxima disso. Na verdade, o propósito de Deus para nós é que cresçamos em graça. Tudo bem, hoje não está muito bom, mas amanhã precisa estar melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Então eu quero te despertar a dar também uma atenção para sua casa, para sua família, para os teus filhos e não seguir ministerialmente. Temos visto alguns homens que começaram bem, algumas pessoas que começaram bem, mas que estão terminando mal. E na verdade não é
a forma que você começa, é a forma que você termina. Não adianta você ter começado bem, ter conduzido as coisas aparentemente bem durante um tempo e no meio do caminho e no final terminar mal. Você não pode terminar mal. Você precisa continuar conduzindo bem e não de forma decrescente, mas crescente, crescendo em graça, avançando. É o desafio que eu estou fazendo a você, é o desafio que eu vivo todos os dias. Eu tenho uma família grande, eu também estou exercendo o meu chamado, o meu ministério, e tenho um cônjuge que tem expectativas ao meu respeito. Os meus filhos, eles têm expectativa em relação a mim enquanto pai. E eu preciso promover um equilíbrio. É fácil? Não, não é fácil. Eu acertei todas? Não, eu não acertei todas. Eu errei muito. Mas eu estou conseguindo hoje ter mais acertos do que erros. E é essa a expectativa, é o que Deus espera de você, que você tenha mais acertos do que erro. Não só acertos ministeriais. Eu estou acertando ministerialmente, o meu ministério é um sucesso, eu prosperei. Tá, e a tua família? Mas na minha casa é uma derrota? Mas a minha vida, o meu casamento é uma derrota? Deus tem te chamado para ter sucesso em todas as áreas da tua vida. Não abra mão disso. Deus tem te chamado para ter sucesso em todas as áreas da sua vida, seja na sua vida profissional, seja no seu ministério, enquanto pai, enquanto mãe e enquanto cônjuge. É o que Deus tem te chamado, Ele tem essa bênção para você. Não abra mão disso. É a palavra que eu tenho para você. É a palavra que eu quero compartilhar com você. Seja tremendamente abençoado em todas as áreas. Não desista, traga, promova equilíbrio. Se você tiver que ceder um pouquinho e abrir mão um pouquinho do seu ministério para trazer equilíbrio, para puxar a sua família para cima, o relacionamento com seus filhos para cima, para que eles sejam conduzidos de maneira tal que eles tenham mais sucesso e mais êxito que você, faça isso. Faça isso. Porque é possível, é possível. Nós temos essa garantia dentro da Bíblia, dentro da palavra, que é possível. Que Deus te abençoe tremendamente. Um forte abraço. Olha, se inscreva no canal, ative lá o sininho de notificações e se essa palavra que eu compartilhei, ela foi útil para você e para sua casa, dê lá um joinha. Que Deus te abençoe tremendamente. E se você quiser saber mais sobre o assunto de criação de filhos, sobre estrutura familiar, assista também o canal Arrumando a Casa. Deus te abençoe tremendamente.